Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora deste podcast que eu amo fazer parte, que é o Chave Mestra Podcast. E por que eu amo fazer parte? Porque aqui nós trazemos os nossos escritores da editora Chave Mestra, eles que estão por todo o mundo. Eu falo por todo o mundo porque eu já recebi aqui muitos escritores de outros lugares, de outros países, que vêm para cá na semana do lançamento. Então é muito gostoso para a gente trazê-los para que eles também falem de todo o seu conteúdo, de todas as histórias, não só pessoais, mas do que eles fazem lá fora e que agora fica aqui registrado com a gente em um legado que é o livro, é uma publicação linda. E deixa eu parar de enrolar aqui para mostrar logo para vocês, porque esse é um novo título aqui da gente, da editora Chave Mestra, que nesta semana aqui da gravação está sendo lançado. Então tá com cheirinho de novo, que é Um Olhar para a Saúde Mental, e ficou linda essa capa. Eu sei que eu sempre falo, mas, gente, a gente tá com uma equipe aqui que é realmente só de feras, um pessoal que tem todo um cuidado com cores, com design. Então eu não tenho o que falar. A gente tá aqui em frente às câmeras é muito fácil, mas a gente tem toda uma equipe aqui que vocês não veem. Então quem tá aí no YouTube, quem tá no nosso canal, de repente só encontra comigo aqui, com o Bruno Martins, com a Damari Santos, que estamos como hosts aqui, mas tem toda uma equipe que trabalha aqui com a gente para que isso aconteça, esses livros, os podcasts e todo o lançamento aí aconteça. E eu quero já chamar, porque hoje em especial, eu estou com duas escritoras, elas que vão dividir a mesa aqui comigo, para a gente tratar de um mesmo assunto, que é essa questão da saúde mental e tão necessário hoje. Nós estamos gravando esse conteúdo em 2025, em um tempo em que se fala tanto nas estatísticas de pessoas que estão tão adoecidas na saúde mental, emocional, mas nós temos tantos profissionais, então a gente vai discutir sobre isso, a gente vai conversar por que tanta gente é ainda doente, o que está faltando, o que está acontecendo, é desacelerar, é acelerar, é se cuidar, é parar para cuidar de si. Então, eu já falei demais, né, José? Tudo bom, José? José que está aqui com a gente na direção de corte, e eu acho que eu já falei demais, porque eu quero jogar para elas, eu quero que você receba comigo, elas que são nossas escritoras e também terapeutas, elas vão falar de todo o trabalho que elas realizam. Eu estou com a Daniele Santos e com a Ana Carla, que vão se apresentar. Tudo bom, meninas? Como é que Tudo vocês bem? estão? Olá, tudo bem? E aí, vieram de longe? Você veio de longe, que eu sei dos bastidores, né? Longe do Mato Grosso. Mato Grosso, você veio São Paulo, mas é Sorocaba. Sorocaba, pertinho aqui. Ficou até Pertinho. famosa aí recentemente nas redes sociais, né? Sim, gente, sou de Uhum. Sorocaba. A melhor cidade Sim, para se viver. ótimo. E eu quero que vocês sintam-se assim, muito à vontade para a gente bater um papo mesmo. Mas antes de tudo, da gente entrar nos capítulos, eu queria muito que vocês falassem sobre o que é ter esse olhar para vocês, para a saúde mental. Por que é tão importante a gente ter essa percepção da saúde mental? E por que tanta gente está adoecendo? Gente, essa parte não vamos deixar para depois, por que tanta gente está adoecendo. Mas por que é tão importante olhar para a saúde emocional, mental, para você? Para mim, a importância é pelo fato de que tudo da nossa vida gira em torno da nossa saúde mental, emocional, psicológica, né? Então, eu fui um exemplo disso e acompanho muitas pessoas nesse sentido que até buscam títulos, né, certificados, buscam se apropriar de coisas para ajudar elas ali no dia a dia para se sentirem bem. Mas você pode ter tudo nesse sentido, se você não tiver saúde mental, se você não conseguir equilibrar suas emoções, seus pensamentos de uma forma saudável, você não consegue nem vivenciar ou aproveitar tudo aquilo que está se angariando, né, no nível material, enfim. Então, a importância é essa, porque a gente pode ter tudo, materialmente falando, mas se nós não estivermos bem, a mente, do coração, nada disso vai suprir de verdade, né? Ou levar a gente para algum caminho de viver felicidade ou aquilo que a gente busca. Como que é isso para você, Daniele? Eu acredito que é nessa linha, né, de raciocínio, mas tem algo que você tem visto aí de tempos em tempos, pessoas mais próximas, pessoas que você tem esse cuidado? Por que é tão importante cuidar da saúde, da emocional, da mental? Bom, para mim é porque eu vivi isso, né? Eu experimentei aí na pele ter uma depressão muito profunda com 24 anos. E
não resolve nada fora, se você realmente não resolver dentro, né? Assim como a Daniele falou. Afetava todas as áreas da minha vida, não só em questão de trabalho, bens materiais, mas eu não conseguia estar presente mesmo com a minha família, eu causava preocupação para minha família, então afetava tudo. Né? Então, eu acredito que a prioridade hoje, ela é a saúde mental mesmo, porque senão você não vai conseguir ter sucesso em nenhuma área, você não vai conseguir ter o mínimo em outra área, porque os seus esforços, as suas energias vão estar todas naquilo, naquele sofrimento, né? E muitas vezes você não entende, porque quem tem uma depressão nem sempre ela tem um motivo aparente. Muitas vezes ela nem sabe porque ela tá assim, porque são tantas coisas, né? Então, olhar para dentro, se conhecer, tirar um tempo para cuidar disso, é cuidar de si. É tão importante quanto a gente se alimentar, quanto a gente trocar de roupa, é tão importante quanto, até mais, né? Ótimo. Então vamos entrar aí no assunto, meninas, porque é algo que a gente tem visto tão importante, como vocês mesmas falaram, e como a gente tem visto tantos profissionais da área da saúde falando sobre o assunto, de a gente poder entender melhor como fazer isso e não com dicas práticas, né? Eu sei que tem algumas questões que vocês podem, inclusive, trazer aqui, a gente tem percebido, mas dica prática não resolve a vida. Muitas vezes é você entrar ali, é o interior, é o autoconhecimento também, né? Vamos falar também um pouquinho disso. Como que foi para você? Inclusive a Ana Carla Marques, eu quero trazer também, porque não é só nossa escritora, não. Tem um currículo aqui, depois vocês vão ver no livro também. Ela é terapeuta sistêmica e consteladora familiar, é isso? Sim, E esse trabalho que você faz, você trouxe um pouquinho pro livro. Conta um sim. pouquinho pra gente o que tem no teu capítulo. Bom, assim como eu falei, eu tive a minha experiência, né, de ter tido depressão muito nova. E eu experimentei, procurei em vários caminhos. E para mim, o que foi mais profundo e efetivo foi quando eu conheci a constelação familiar. Então, não só para mim, para me ajudar no meu processo, eu decidi trabalhar com isso também, né? Porque é uma técnica maravilhosa, é uma ferramenta maravilhosa. Tudo começa realmente no nosso sistema familiar, que é onde a gente aprende, quem a gente aprende assim a, como eu posso dizer, interpretar quem a gente é no mundo. Então, muitas vezes, os nossos pais não conseguem transparecer o amor que eles têm por nós, né? E a criança acaba aí desenvolvendo um sentimento de não ter valor. Então, olhar para as questões familiares, as pessoas não me procuram porque tem problema familiar, elas me procuram porque tem um problema. E a gente vai olhar, a causa está no sistema familiar, né? Então, por isso que a cura é tão profunda, traz resultados, traz uma vida mais leve, relações melhores, né? Então, eu sou extremamente apaixonada por esse estudo. Por esse trabalho. Sim. E o que você trouxe é importante, eu já vou para você aí, mas antes eu queria que você falasse um pouco disso também, que é importante. Ela não vai, foi rico o que você falou, porque ela não vai buscar o que ela foi na infância, ela nem sabe muitas vezes, Sim. ela nem sabe que precisa ter esse processo de cura, Sim. de amadurecimento. Como que você traz isso como terapeuta? É um passo a passo? Existe como faz esse trabalho para que as pessoas que estão adoecidas, mas não têm ideia, como que elas podem começar tudo isso? Bom, a pessoa descobre que ela está adoecida, principalmente na questão mental, quando ela começa a ter muito problema na vida. Ela começa a enroscar, ou ela não consegue ter relacionamentos amorosos, ou ela não consegue ter relações com os filhos, está com problema com os filhos, ou está com problema com o dinheiro, na profissão, e ela começa a buscar por que eu estou com problema. E quando ela vem procurar a constelação familiar, ou porque ela ouviu em algum lugar, ela acredita que a técnica vai ajudar ela, mas ela não entende muito bem como é que funciona, né? Dentro de uma sessão de constelação familiar, a gente abre um campo e vai olhar, traz o motivo, traz o problema, vamos dizer assim, e o campo ele mostra pra gente onde está a causa, né? O que aconteceu no sistema dela, com qual familiar, que está causando isso aqui no futuro. Por quê? Porque quando a gente chega aqui, a gente vê uma folha em branco, como se fosse um mapa em branco. E os nossos pais, eles vão passando pra gente as coordenadas, os caminhos, né? Só que nem sempre é aquilo. Né? Foi o que eles aprenderam, que também pegaram de um outro antepassado e assim por diante. Então, quando você chega aqui, você acredita em coisas que você nem sabe por que você acredita. Então, trazer essa cura, trazer essa ressignificação para você poder descobrir o seu caminho, que o mundo também está mudando o tempo todo. Sim. Então, a gente faz todo esse trabalho dentro da sessão, ou da sessão de constelação familiar, ou quem faz acompanhamento também continua. Então, olha a causa ali na sessão e depois vai ter esse acompanhamento para poder trabalhar tudo isso, ressignificar tudo isso. E bom do que você falou, né?
a gente não tá ali para responsabilizar ninguém, né? A gente, na Exatamente. verdade, só tá para ter conhecimento Sim. do que aconteceu Sim. para que seja ajustado para você continuar, porque muitas vezes você tá ali no passado ainda. Ali tá parado e não desenvolve, né? Sim. E a gente fala muito, e eu queria falar com a Daniele agora, sobre essa questão do que a gente fala muito sobre, que o capítulo dela fala, além da dor, um caminho para a verdade interior. E a gente está falando tudo aqui relacionado. Quando a gente fala de interior, é isso, né? Você não está responsabilizando ninguém, mas você está conhecendo as questões para que dentro de você trabalhe e tenha a sua melhor versão, como a gente fala, né? Conta um pouquinho, Daniele, do teu capítulo e o que é que você fala aí sobre esse caminho para a verdade interior. Legal. Me identifiquei com a história da Ana também. É muito bacana ver essa similaridade, o quanto a gente se completa, né? Sim. Nessa busca e naquilo que oferece também. Eu também tive muitos desafios, tanto familiares quanto físicos. Passei por crises de doença, né? Tive vários diagnósticos, que é uma das coisas que eu conto um pouquinho superficialmente no capítulo, que acabaram me levando para isso, para buscar entender por que eu estava vivendo daquela forma, por que tudo aquilo estava acontecendo, né? E o que eu poderia fazer então para melhorar, para sair disso e realmente ir conhecendo as minhas capacidades, conhecendo aquilo que eu poderia ser e o que eu poderia viver, né? E a constelação fez parte disso também. Eu não sou consteladora, mas sou apaixonada pela constelação. Olha aí. Indico muito para os meus pacientes também, porque tem muita coisa que é necessário a gente olhar para essa questão sistêmica e tratar isso com bastante carinho, porque, como até vocês já comentaram, muito de nós fica ali escondido no nosso subconsciente, a partir daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente é ensinado sobre a vida ou sobre si mesmo, né? Eu falo que a gente nasce como uma folha em branco. E aí vai escrevendo a própria história, a própria personalidade, identidade ali, de acordo com a convivência e os estímulos que a gente recebe. E grande parte desses estímulos, né, Ana, não são muito positivos. Eles não contribuem para a nossa saúde emocional, né? Então, é basicamente sobre isso que eu falo no capítulo, como foi a minha jornada de buscar saúde emocional. Além da dor, é isso, é compreender o que de fato tem, do que nós podemos viver, né, enquanto dignidade mesmo. E eu uso como referência muito, por isso, do consciencial, né? A terapia consciencial, ela se baseia na vida de Jesus. Então, a minha abordagem, ela tem esse objetivo de compreender aquilo que Jesus nos ensinou, o que ele deixou como ensinamento, não só de falas, mas do comportamento. E aí eu gosto muito de interpretar de uma forma profunda aquilo que ele disse, como, por exemplo, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Mostra que nós não vivemos para ter uma vida medíocre. A abundância não é material somente, é importante também, mas é a abundância de sentimento, de valores, de virtudes, de saúde. E aí é dentro dessa proposta que vem a minha busca, a minha transformação e, de certa forma, eu coloco compilado, é um resumo, basicamente, do meu primeiro livro, né, que eu já tenho publicado. Eu vi aqui, inclusive, que você coloca. Falei da nossa outra escritora, mas a Daniele também é terapeuta, é transpessoal consciencial, que é isso que você falou, né? E ela fala aqui que ela também tem o outro livro, aí você coloca aqui também, né? Tem Jesus como fonte de inspiração terapêutica, que engloba corpo, mente e espírito, e é a autora do livro A Luz em Minha Vida, de 2022. Esse mesmo. Ótimo. Eu quero muito que vocês, porque a gente ainda tem tempo, viu? Vamos falar muito aqui sobre esse caminho aí, porque são caminhos que a gente traz para o nosso interior e que a gente aborda no sentido de vida, como você falou, de vida em abundância, como você falou, de se conhecer e conhecer quem são as peças ali que te fizeram para que a gente entenda. Como que foi o processo agora da gente falar sobre isso, do capítulo? Como que surgiu na vida de vocês o convite para o livro e o que vocês pensaram na hora de escrever? Porque eu acredito que como terapeutas tinha muito assunto aí para colocar aqui. A gente fala muito, a gente brinca muito aqui e com os escritores que a gente fala, a gente tem tanta coisa para escrever, aí quando começa a escrever a gente não sabe o que tirar, né? Como contextualizar. Como foi para vocês? Para você, na hora que recebeu o convite, já tinha, não, eu vou escrever sobre isso? Ou pensou, puxa, tem tanto tema aqui?
Bom, o convite era um desejo do meu coração, eu sempre amei escrever, já tive blog, né, que ninguém via, mas a Legal. gente tinha um blog lá Ah. escrevendo, né, então a comunicação em si, né, a escrita, antes de ser terapeuta eu já trabalhava com comunicação, então estava apaixonada, né, pelo assunto. E aí recebi o convite e recebi como um presente mesmo de Deus para esse ano, então fiquei um pouco com medo, né, mas aceitei, mas não tinha nada certo para escrever, né, sobre o tema. Como você falou, são muitos Os assuntos. temas, né? Uhum. E eu recebi a listagem de sugestões e eu mandei num grupo das minhas mentoradas e falei: o que vocês acham? O que vocês acreditam que eu contribuo com vocês? E aí foi unânime esse tema, né? Então eu falei, bom, então é esse. Porque eu mandei os 3 que eu tinha mais interesse, né? E foi assim que eu escolhi o capítulo, o tema do capítulo. Ótimo. Você falar também essa questão de. Eu sei que é um assunto muitas vezes delicado que a gente traz aqui, mas tão necessário. Falar dessa questão, até de você falar não só da depressão em si, mas você fala muito essas questões também de perdi controle do meu comportamento. Tem várias situações que a gente já sabe quando está caminhando para isso e muitas pessoas não aceitam. E tanto que o teu capítulo é essa questão da autoaceitação, que é o segredo para uma vida mais feliz. E eu acredito que tem essa questão da consciência também, da pessoa não saber que precisa, mas porque ela não quer aceitar. Tem. Porque é o que você fala aqui, muitas vezes você já está saindo do controle, é na tua família, é no teu emprego, no teu trabalho, na tua empresa, enfim. Tem situações que você já percebe, né? Quem está vendo a gente, quem está passando por isso. Mas você acredita nisso como terapeuta, que é falta de... Não, eu preciso aceitar que realmente existe um problema? Eu acredito que é porque a gente deixa chegar no ápice para procurar. Esse Tá. que é o grande problema. As pessoas não deveriam cuidar da saúde mental só quando elas estão com problema. Isso deveria fazer parte da nossa rotina. A gente está sempre tendo que trabalhar com questões, com relações, trabalho, são filhos, é outro ser humano, são relações humanas que podem tocar em feridas nossas. Então, a gente deixar chegar nesse ponto é muito mais difícil. Se todo mundo fizesse como precaução, vamos imaginar assim, você não chegaria nesse ponto, né? Não foi o meu caso. Eu só fui perceber e até por isso, porque você dá conta o tempo todo, então eu nunca precisei. Ótimo. Então você acha que nunca você vai precisar. Aí quando você perde o controle, que a vida começa a virar um caos, você entende e fala, não, tem alguma coisa de errada. Sempre consegui aguentar, mas agora eu não estou conseguindo mais, né? E aí você acaba indo procurar ajuda, entender o que está acontecendo. Você vai ver que isso já está acontecendo há muito tempo, só que explodiu naquele momento, né? Então, para mim foi assim, foi só quando já estava num ponto muito crítico. A gente fala, e que bom, mas não é, mas que bom que tem pessoas como você que passaram por isso, que estão aí na terapia e que estão auxiliando outras pessoas. Porque a gente sabe que é bom que a gente tenha esse olhar, de repente, para quem já errou, no bom sentido, porque a vida não é erro, é acerto, a vida, para cada um, é uma forma de verdade. Mas que bom que tem pessoas que passaram e podem, como tem um livro, como tem tantos temas aqui dentro, que elas possam ler e entender como fazer isso, como podem caminhar, mas nada como vivenciar. Tem, mesmo assim, ainda pacientes, vocês chamam de pacientes, terapeutas? Sim. Então, pacientes que você ainda atende e que demora essa aceitação, que é preciso, de repente, encaminhar para uma outra área da medicina, para medicar, Sim. ou dá para curar muita coisa com a terapia? Acho que os dois são necessários, né? Um não substitui o outro. Porque a medicação, como eu também fiz uso por bastante tempo, ela consegue segurar um pouco dos sintomas para você ter energia para olhar para aquilo na terapia. Entendi. Se você fica só com a terapia e você não tem uma terapeuta todos os dias e aí você está num momento de crise, então a medicação ela é muito importante, né? Que você faça o tratamento correto e depois você também acabe desmamando, vamos dizer assim, no tempo correto, que também é um dos erros que a gente comete. Eu até comento ali que foi um dos erros que eu cometi, de achar agora eu tô bem, não preciso mais e tira de uma hora para outra, e isso é péssimo, piora, então os dois são necessários. São necessários, ótimo. Porque daí você tem essa segurança de, não, estou fazendo porque eu estou consciente, estou bem, na verdade.
Daniele, eu quero entender como que foi essa questão da descoberta. Você fala muito aqui, eu tenho um trecho aqui que você fala de descobrir. Nessa trajetória em busca da verdade, eu constatei que o último lugar a encontrar seria em templos ou dogmas. Você fala dessa sua busca também. E quando a gente fala aqui do livro, a gente fala num sentido geral mesmo, porque o olhar para a saúde mental, e eu acho muito lindo quando a gente tem livros sobre isso, de falar sobre corpo, alma e espírito, de falar que as pessoas às vezes acreditam que muitas até que estão dentro de igrejas ou dentro de seja onde for que tem o campo religioso, fé, enfim, que a gente fale disso, relacionando tudo a espiritual. E relacionam tanto ao espiritual que chegam adoecidas nas terapeutas, nos psicólogos, porque tudo acha que é o campo espiritual e nem tudo é o campo espiritual. Né? Exatamente. Algumas, claro, coisas sim, coisas não, mas é importante tratar desse trio para Sem que você dúvida. chegue e você também entenda, perceba onde é cada campo. Aqui é espiritual, aqui é psicológico, aqui é emocional, aqui eu preciso tratar aqui minhas questões lá da infância, segura essa criança aí. Como que foi para você esse tempo até ter esse conhecimento aí dessa trajetória? A gente culturalmente foi ensinado a separar isso, né? Lugar de orar é à noite ou é na igreja, em momentos específicos é quando eu quero pedir alguma coisa, e o corpo é o corpo, eu trato dele com medicação e uma coisa não interfere na outra, mas isso não é verdade. Nós somos uma somatória, né, desses 3 aspectos. Então, bem interessante isso que a Ana falou em questão da medicação, porque realmente eu brinco que o remédio muitas vezes é uma boia para a pessoa aprender a nadar, né? E aí, depois que ela aprender a nadar, ela vai caminhando sozinha, mas até certo momento pode ser necessário, né? Um ajuda o outro. Então, esse olhar tridimensional, ele traz essa junção desses 3 aspectos que não pode ser separado. Quando a gente separa, pesa demais para um ou para outro. E aí é como você disse, eu acabo transferindo tudo para o espiritual ou transferindo tudo para o corpo, achando que tudo é orgânico, e tem um fator orgânico muito forte em casos, por exemplo, de depressão, né? Existe ali a questão psicológica, emocional, e existe a orgânica, que é uma consequência. Está tudo somado. Então, esse tratamento com o olhar integral, ele realmente vai trazendo resultados, mas um ajudando, somando com o outro, né, dentro desse processo. Por isso que eu acredito que a terapia, ela vai auxiliar nesse trabalho, porque senão a pessoa também fica perdida. Uhum. Quem tá ali fica perdido. Ah, será que isso é espírito? Quantas pessoas a gente não vê falar, não, isso aí é espiritual. Não, isso aí é... E nem sabe, você não é terapeuta. Você que tá assistindo aqui, eu sei que o podcast não é meu, é delas, mas vocês não são terapeutas. Deixa os terapeutas fazendo trabalho, psicólogos, pessoal que é da área da saúde, porque muitas vezes fica colocando para baixo do tapete algo que poderia estar cuidando, e foi o que vocês estão pontuando, e aí deixa chegar num nível tão avançado e grave que aí não tem mais... Aí manda pra medicina, aí não é isso. E como que é um pouquinho disso também, dessa questão que você fala? Você falou também sobre se conhecer Jesus. É muito também sobre não ser religioso? Isso, porque tem isso. Senão vira religioso e as pessoas acabam misturando tudo. Você conheceu algo que não era religião, que era sobre Jesus. Conta um pouquinho também, que é o que você coloca no teu capítulo. A religião, ela tem um aspecto específico. Na verdade, de certa forma, um pouco deturpado do sentido da religião, que é religar, né? Mas hoje a gente tem a religião como um templo, e é ótimo, uma referência muito boa, mas religiosidade é diferente. A reconexão, né, com a nossa essência, com quem nós somos em essência, é religiosidade. E a espiritualidade, ela faz parte disso, porque é o caminho, né, de certa forma, que nos leva a essa conexão. Então, eu posso ser uma pessoa religiosa, mas não viver a religiosidade. Eu posso estar dentro de um templo, seguir alguma doutrina, algum dogma, mas ainda assim não ser uma pessoa que vive a religiosidade. Então, foi nesse aspecto que eu entendi. É essa não separatividade. Eu só sou religiosa dentro de um templo, da igreja, e fora não é isso. Essa reconexão é quando a gente se entende nesses 3 aspectos. Eu tenho um corpo, é o meu veículo de locomoção hoje, mas eu não sou um corpo. Então, quem eu sou em essência é o que a gente encontra além desse aspecto de um lugar ou de um direcionamento, né?
E esse olhar para dentro, até mesmo o encontro de Deus, nós fomos ensinados a procurar Deus fora, conectar com Deus que está lá em cima, até mesmo Jesus, como eu falo muito, né? Jesus lá na cruz, tão distante, e a gente aqui. E quando a gente busca esse entendimento da religação através de si mesmo, você entende que o templo está dentro, não é fora. Não que ele não seja legal, importante, a religião ela tem uma função muito bonita na humanidade, né? Mas ela só acontece de fato, a religação só acontece de fato quando acontece por dentro. Quando a gente se olha e se reconhece. É como eu encontrar Deus, eu vivo dentro do Deus que está dentro de mim. Então, é esse ciclo que se estabelece de reconhecimento. A gente só expande quando olha para dentro. E quando eu direciono para um lugar objetivo, seja uma imagem, acabo não conseguindo ter essa conexão de verdade. Sim. E quando você fala, e gente, vocês olham aqui pra mim, às vezes como eu tô falando com as duas aqui, às vezes eu confundi até o seu nome, né, aqui, né, gente? Deixa eu falar certinho aqui. Tá, é a Ana Carla Marques e a Daniele Santos, a CP aqui, né? Porque às vezes eu tô falando e olhando pra uma pra outra aqui, pra vocês não acharem que eu tô falando, né, errado. Eu me perco às vezes aqui na hora de falar. Mas eu queria que você segurasse um pouco aí para você falar daqui a pouquinho também mais do seu capítulo, que eu quero falar com ela no sentido de quando você fala daqui, cada dificuldade, cada tentativa de mudança ensinaram-me na prática o que fazer para uma transformação genuína. Quando você fala nesse sentido, o que você fala de autoaceitação, sobre o que exatamente você trata, não só da principal questão, mas quando você fala, na cara, de tudo que você coloca aqui, da autoaceitação, foi só nesse sentido do problema, da doença, dificuldade, que eu acredito que não, que tem todo um contexto, e como que foi essas tentativas de mudança, como foram? Não, só um spoiler para não falar tudo do livro, mas como foi? Porque às vezes a pessoa que está ali vendo a gente está passando por isso também. De tentar e falar, eu não tento mais porque eu não consigo. Acaba até desacreditando de si mesmo, né? Como que foi para vocês? Esse caminho para autoaceitação? É que as pessoas, na verdade, elas não se aceitam, porque a gente tem uma cultura que diz pra gente que a gente tem que se tornar a nossa melhor versão. E tá tudo bem a gente querer melhorar. Só que é um paradoxo, para você melhorar, você tem que aceitar quem você é. Por quê? Porque senão, imagina, quando a gente vai falar de física quântica, a gente fala que o que você olha, o que você sente, o que você pensa, ele cria. Então, se você não se aceita do jeito que você é, se você tem condições para se aceitar, eu só vou me amar quando eu tiver o corpo X. Eu só vou me amar quando eu tiver a carreira e o dinheiro X. O que você está emanando? Que você não se ama. Se você não se ama, você não se trata bem. Então, como é que você vai conquistar algo assim? Entende? A energia ela é voltada para a sua própria rejeição. Então, você vai começar a se comparar com outras pessoas. Você vai gastar muita energia se rejeitando a sua história, pensando no que poderia ter sido. Ah, mas eu fiz errado. Ah, mas eu deveria ter feito diferente. Mas o fulano está mais na frente do que eu. Então, o seu olhar é todo voltado para isso. Como você vai ser uma melhor versão se você está focado nisso? Então, quando você aceita que foi do jeito que foi, que você fez o melhor que você podia com aquilo que você tinha e que você se ama mesmo assim, eu vou me amar hoje. Mesmo que tudo fique assim, eu vou me amar. Eu não tenho condições para me amar. Aí você consegue buscar, porque você solta todo aquele passado, solta tudo aquilo que você fica processando na sua mente. A depressão, ela é um excesso de passado, né? Então, você solta tudo aquilo, fica em paz consigo mesmo, aí você consegue começar a se lapidar, começar a olhar para o que você quer alcançar. Então, você precisa aceitar a sua história, quem você é, antes de colocar essa condição para se amar. É assim que eu vejo a autoaceitação no contexto geral. Destas tentativas que você teve também para chegar até essa autoaceitação, o que você fez ou que de repente você não tenha feito, mas que hoje você indica para as suas pacientes? Você atende homens e mulheres? Eu atendo homens e mulheres, mas a maioria são mulheres, as minhas pacientes, sim. Olha, eu acredito que o que eu tive muitas tentativas é porque eu tinha dificuldade de encontrar terapeutas ou mentores, então eu queria fazer tudo sozinha. Isso me ajudou, sim, a entender, mas levou muito tempo. Porque, imagina, você tem que aprender tudo até conseguir juntar as pecinhas, né? Então, essa foi a minha maior dificuldade. Mas tudo bem, foi uma busca, né? E quando eu encontrei a técnica que, para mim, funcionou, foi a constelação familiar. Por quê?
porque a gente olhava para a causa e não para os sintomas. O que acontece muito é a gente fica só no sintoma e fica nessa comparação de o outro. Então, as pessoas colocam em caixinhas. Ah, depressão você tem por conta disso. Ah, problema com o relacionamento é por conta disso. E não é assim. Cada um tem o seu contexto, né? Então, quando você tem um mentor, alguém de fora ou um terapeuta, você traz toda aquela bagunça que você tem na sua mente e ele te ajuda a organizar. Agora, você, dentro do caos, ter que olhar para aquilo é muito difícil. Então, acredito que as minhas tentativas levaram bastante tempo por conta disso, por querer fórmulas prontas, soluções rápidas, coisas de internet, né? Era uma busca constante. Então, ter um profissional é o essencial, seja ele de qualquer segmento, mas você precisa de um profissional especializado e de fora do caos para poder te conduzir e te ajudar. Pra te ajudar. Com certeza. Ótimo. E ela fala aqui na frase final do livro, né, do capítulo dela, enquanto você não se amar sem condições, a vida dará as condições para que você não se ame. E é muito importante a gente trazer isso, porque é como não. É exatamente isso. É a responsabilidade nossa. Não quer dizer que você não passou, como você disse, não quer dizer que foi bonito o teu passado, que tudo que você passou foi fácil, mas é reconhecer, é a realidade, né? É entender que é a realidade que você está vivendo. Na realidade que você ou aceita ou você não vai mudar a realidade e vai continuar fazendo o teu futuro, Igual. né? Que é o teu presente, o mesmo passado. Enfim, não sei se eu compliquei aqui na fala, mas é isso. É isso mesmo, Né? é. A gente tentar sair daquela rodinha. Sim, sim. Quero que você fale também, Dani, eu já estou trazendo esse terapeuta como Dani, Ana, já estou Melhor assim. próxima aqui, porque eu já vou fazer minha consulta aqui já no podcast. Quero que você traga também um pouquinho do teu capítulo. O que você acredita que vai impactar a vida de muitos leitores no seu capítulo? Eu sei que vocês já contaram aqui um pouco do capítulo, mas o que para você, quando esse leitor abrir o teu capítulo, abrir o teu livro, o que ele vai ter de melhor ali, o que ele vai ter da escritora, tanto como vivência como uma profissional dessa área, que vai impactar? Olha, bem profunda a pergunta, né? Profundo. O objetivo, eu fui convidada pela Lacey, né? Ela entrou em contato e fez a proposta da parceria e achei muito bacana, porque eu gosto de escrever, eu gosto muito mais de expressar o que eu penso, que eu sinto escrevendo do que falando. Que é uma das questões também, né? Já te corto, que é uma das questões que vocês terapeutas falam, né? Que a escrita é tão importante ajuda também, né? muito. O meu primeiro livro foi assim, eu fiz todo o conteúdo sem intenção de escrever um livro necessariamente, mas era porque eu estava colocando no papel aquilo que eu sentia, o que eu estava interpretando, e aí acabou se tornando um livro, né? E esse capítulo, como ele tem esse objetivo também de trazer, não é um resumo, é uma síntese de tudo que tem no meu livro, um pouco do que tem também, porque a gente não consegue abordar tudo, né? De tudo. Com esse objetivo dessa questão que você tocou agora, da autorresponsabilidade. Até a última frase, ela sintetiza tudo também. Quando a gente conhece quem nós somos em essência, aquilo que está além da nossa personalidade, do que foi ensinado, dos bloqueios, dos traumas, das dores, dos eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, a gente passa a conhecer quem nós somos de verdade e desenvolver isso. Ótimo. E foi esse o objetivo do capítulo, mostrar que nós podemos sair desses padrões que nos adoecem e que a gente pode ir ao encontro dessa verdade essencial, porque nós vivemos limitados por aquilo que a gente passou a acreditar. E eu vivi isso muito tempo, né? Sentimentos de incapacidade, de indignidade, de baixa estima, falta de autoaceitação extrema, e isso tudo me colocou uma ideia de que eu não tinha sentido viver. Eu não teria nenhum propósito, eu não ia desenvolver nada, não era boa em nada. Essa era a ideia que eu tinha. Então, quando eu fui conhecendo essa proposta do que estava além e poder desenvolver as minhas virtudes e as minhas capacidades, eu fui me desconectando, fui curando, reconstruindo, na verdade, porque é um processo, né, uma transformação, aquilo que eu acreditava ser,
para aquilo que eu posso ser e o que eu posso desenvolver dentro de mim. E o capítulo do livro, ele traz essa proposta desse caminho, desse olhar para dentro, que vai além, então, desse aspecto da personalidade e que engloba essa visão tridimensional. Ótimo. E o que ela fala aqui da frase, que é o desperte para quem você é de verdade e deixe a sua luz interior brilhar. E aí muitos falam assim, é fácil falar, elas são terapeutas. Calma, gente, porque antes Não. delas serem terapeutas, elas também eram comuns como nós, eu falo seres humanos, mas elas também vivenciaram isso. Exatamente. Inclusive, para chegar até onde vocês chegaram, vocês também tiveram todo esse processo de autodescoberta, autoaceitação, de um caminho para você brilhar interiormente. E que a gente nunca vai, né? Antes da gente morrer, tudo vai acontecer, porque a gente sempre está descobrindo coisas novas, não é isso? Na terapia você vê muito isso. Pessoas que vão até você e que acham que vão passar ali e acabou o problema. Não, tem todo... Acaba aquele, né? Depois vem outros. Mas você sai mais forte. Sim. Porque você sai lidando, eu acredito que você olha ali e fala, eu já passei por isso, não é? Sempre. O tempo todo. É a frase que eu mais falo. Ai, tá acontecendo isso e isso. Eu falo assim, ai, eu sei. Eu falo assim, pior que eu sei. E elas também vão passar por isso Sim. depois, não Sim, é? Eu acredito que sim. vocês atendem pessoas que chegam lá e elas já sabem também como lidar com algo que vocês já ensinaram para elas, já direcionaram. É isso nesse processo da terapia? Tem um acompanhamento? Como que é feito? É a ideia. Eu aconselho, eu faço a constelação individual, somente a sessão da constelação, mas se a pessoa já continua com outro tipo de terapia, é o ideal. Se ela não faz nenhum tipo de terapia, o certo é ela continuar um processo terapêutico ou com você ou com outro profissional. Por quê? Porque vai revelar algo ali que vai continuar reverberando no campo dela, vai trazendo questões, então ela vai ter que lidar com aquilo, né? Às vezes há uma resistência, eu tenho uma paciente minha que eu amo o caso dela, ela ainda é minha paciente, né? Ela fez 2 constelações, levou muito tempo para conseguir aceitar fazer o acompanhamento. Chegou naquele momento crítico que a gente está falando, me procurou, não, agora vamos fazer. E nós encerramos um processo de 8 semanas e ela, esse eu resolvi, agora eu quero outro, eu quero mais, eu quero... Não é só, gente, pra gente tratar dor, às vezes você quer coisas melhores e o processo terapêutico ele te ajuda nisso, a alcançar novos objetivos, né? Então é muito bonito de ver quando a pessoa realmente ela sai de um ponto e vai para o outro e está sempre evoluindo, né? É muito, muito gratificante de ver isso Então acontecer. existe esse trabalho de que você faz a constelação e que para alguns ela não aceita tanto, embora ela sabe que ali foi revelado, né, trouxe algumas verdades realmente para ela. Mas aí você depois tem um processo de acompanhamento. Tenho. Certo, do teu trabalho, ótimo. No mínimo é 8 semanas, Tá. né? Fazer um acompanhamento, a gente passa uma vez por semana, porque vão vindo as informações e a gente vai trabalhando elas ali, né? E aí elas continuam sempre, né? Que a gente começa com 8 semanas, porque a pressa hoje é uma coisa que pega muito. A pessoa, ela busca sempre processos terapêuticos mágicos. Então, ela acha que ela vai fazer uma constelação e vai resolver a vida dela inteira e nunca mais ela vai precisar olhar para isso. E não é sobre isso. A constelação, ela destrava, ela solta um nó. Só que aí você tem outros. Então, você precisa continuar, você precisa olhar. Gente, a gente não limpa a casa uma vez só, né? Ótimo. Então, precisa continuar, assim. Eu falo, precisa limpar a casa primeiro para depois decorar. Então, não adianta querer colocar a decoração no seu mundo sem antes você ter limpado tudo aquilo que está te impedindo, né? Então, essa pressa, ela atrapalha um pouco. A pessoa, às vezes, ela busca só uma sessão porque ela acredita que vai ser mágico. E aí, depois que ela passa pela experiência, ela vê que sim, destravou, mas ela vê que precisa desse acompanhamento, aí ela aceita fazer o processo todo, que é muito mais duradouro o resultado também. E a gente tá num tempo assim, não é verdade? A gente parece que está cada vez mais corrido, e isso, inclusive, é o que está escrito aqui na contracapa do nosso livro. Né? Um mundo cada vez mais acelerado, caótico e exigente. Cuidar da saúde mental deixou de ser uma escolha e tornou-se uma necessidade vital. Porque é isso, a gente está vivendo em um tempo que todo mundo quer tudo muito rápido, porque como está correndo, eu quero correndo também. Então eu quero mudar correndo, não é verdade? Meninas, a gente está caminhando para o fim, eu falo que o fim está próximo aqui, mas eu quero que vocês vão
pensando aí numa frase final para vocês, que eu falo que é na câmera de vocês, que é a câmera da verdade, a câmera da saúde, do amor, de tudo. Que vocês tragam um pouco de vocês para o nosso espectador na câmera de vocês daqui a pouco. Vou falar um pouco mais do livro, vão preparando aí que vocês vão falar de frase final para que a gente encerre o nosso podcast. Eu sei que tinha muito mais coisa ainda, mas eu quero convidá-las também para que retornem, para que a gente traga aí uma experiência maior sobre determinados temas que vocês falam também. Mas é bom que a gente deixe um gostinho aqui para que eles também acessem o conteúdo de vocês, que a gente vai divulgar, inclusive, aqui para vocês o Instagram delas e vocês podem também acessar todo o conteúdo. Vão pensando aí. Gente, então, enquanto elas pensam aqui na frase final para vocês, quero mostrar novamente um olhar para a saúde mental. Caminhos para uma vida equilibrada. Este é o livro. Muitas pessoas entram em contato com a gente perguntando como adquirir o livro, se o livro eu adquiro com a editora Chave Mestra. Estou mostrando aqui de lado, gente, porque nós estamos com bastidores aqui, viu? O pessoal da imprensa já está aqui gravando, ó. Os meninos aqui, o pessoal que está com a gente aqui no estúdio. E quer adquirir seu livro? Não é com a editora, é direto com os nossos escritores. Então, você vai entrar em contato com as meninas. A Daniele Santos é no @DanieleTerapeuta. Depois vocês me corrigem se estiver errado. E a Ana Carla Marques, Anam, que é ANAM.constela, de constelação. E com certeza Anam de M de Marques, né? Isso mesmo. Tá vendo? Nossa, como você é inteligente, gente. Mas vamos lá, meninas. Vamos para a nossa frase final, então. Quero agradecê-las. Mas antes da gente se despedir aqui, a sua frase para a sua câmera lá, para o pessoal. Ai, a minha frase, eu gostaria de deixar a do encerramento do livro mesmo, que é uma frase de Jesus, que é quando ele disse: brilhe a vossa luz, né, mostrando que todos nós temos uma luz interior que precisa e que pode vir ao mundo e que a gente precisa simplesmente lapidar. E que existem caminhos para isso, caminhos seguros, Sim. testados, muitas vezes validados, né, Sim. Ana? Que podem levar a gente a esse desenvolvimento de saúde integral, né, que é corpo, mente e espírito, para viver uma vida mais leve, uma vida mais suave, como Jesus mesmo prometeu. Seria isso. Ótimo. E a sua frase, pode ser não é frase marcada não, meninas, fiquem à vontade. Pode falar o que vocês acharem devido aí. Bom, se eu tivesse que dar um conselho você não precisa passar por isso sozinho. Procure um terapeuta, um mentor, aquele que você se identifica, que fala das coisas que você acredita para te ajudar nesse processo, que vai ser muito mais rápido, muito mais leve, né? Vale muito a pena você ter alguém que conhece, que sabe o que está falando para te ajudar nesse caminho, que não fique tão pesado como foi muitas vezes para nós, né? Com certeza. Quero agradecer, meninas, muito obrigada. Nossas escritoras, terapeutas, quer conhecer o trabalho delas, vão lá no Instagram que eu passei aqui. Muito obrigada em nome da editora Chave Mestra, porque aqui vocês são super bem-vindos. Vocês têm, eu falo que a Chave Mestra Podcast, vocês já têm a chave. Então é só entrar, venham quando estiverem por aqui em São Paulo. Eu sei que está um pouquinho longe também, mas quando estiverem por aqui, venham nos visitar, venham fazer parte de mesas de podcast, fiquem à vontade. Aqui a gente sempre traz um conteúdo para que as pessoas conheçam realmente os nossos escritores e sintam vocês, né? Porque o vídeo a gente ainda tem essa possibilidade de sentir um pouquinho do que tem vocês aqui no texto, que fica o legado, e com vocês aí no vídeo, para que eles também tenham essa aproximação maior aí com vocês, essa conexão. Então, muito obrigada e voltem sempre, viu? Obrigada. A gente que agradece. E quero agradecer você que está aqui comigo até esse tempo. Sempre indico aqui, faz o seguinte, volta esse podcast agora, vem anotando. Se você é do caderninho e da caneta, como eu, se você é do digital, enfim, volte anotando, porque tem dicas importantes e não só dicas, são vivências. E é como a gente falou aqui, nada é mágica. Hoje, por mais que as pessoas queiram, a mágica não existe para uma vida plena, leve, como as meninas disseram. A gente falou de autoaceitação, de leveza, falou de brilho, falou de tudo, mas
a grande parte tá tudo aí, ó, dentro de você, da resposta para aquilo que você tanto procura. Então, volta, ó, anotando tudo, que com certeza vai ser muito importante você assistir novamente esse episódio e manda para todo mundo, hein? Aquele que às vezes fala que menos precisa é o que tá mais precisando. Então, manda para todo mundo e eu te espero no nosso próximo episódio. Até lá!